Agora, nós vamos falar sobre o laço while, que em português significa laço enquanto, tá? Enquanto uma condição for atingida. Então, vamos ver ele. Bom, por definição, a instrução while, né, o nosso laço while, executa uma instrução ou bloco, tá? Isso daqui, enquanto uma determinada condição for verdadeira. Bem parecido, né, com o for. Por quê? Porque é repetição também. Então eu tenho um início, bem aqui, tá? Eu tenho uma expressão, uma condição aqui, digamos que i menor que 5. Eu executo o bloco se a condição for verdadeira e se for falsa eu paro. Legal, né? Então vamos ver como é que funciona isso aqui na prática. Olha só. Eu tenho aqui, eu tenho que também ter minha variável de controle, todos os laços têm a variável de controle, aqui eu chamei ela de cont, tá? Eu vou chamá-la de i novamente, depois a gente pode mudar para cont, para vocês verem que o nome não importa muito da variável de controle. Mas nesse caso aqui, a gente tem uma variável de controle com valor inicial, lá no for também tínhamos um valor inicial, né? Nesse caso aqui, o nosso cont vai ser igual a 1, e aí eu coloco a palavra reservada while, e entre parênteses eu coloco a condição. Se cont, que é a minha variável de controle, for menor ou igual a 5, eu executo a minha instrução no código aqui, certo? E olha como é importante a gente ter a variável de controle no final também do while, tá? Porque é ela que vai dar incremento à minha variável de controle e vai permitir que o laço seja repetido 5 vezes. Se eu esquecer aqui, a gente diz que o laço entrou em loop. Se eu não colocar isso daqui, ele vai ficar rodando infinitas vezes, porque cont nunca vai ser menor que 5, se eu não ter cont mais mais, tá bom? Então vamos ver como é que funciona aqui no código. Vou fazer aqui dentro também, sem laço, tá? E aí, aqui eu vou colocar minha variável de controle, tá? Vou declarar ela, int. Geralmente, a variável de controle é sempre inteiro mesmo, tá, gente? Porque vai fazer essa conta de i mais, né? Sempre somar mais alguma coisa ali, ela é isso mesmo, um inteiro. Cont, vou dizer que ela é igual a 1 nesse caso, mas ela pode ser 0 também, tá? Eu vou colocar, como é o while, vou colocar aqui, while, e vou colocar a condição. Enquanto o cont for menor, no caso ele começou com 1, vou colocar menor ou igual a 5, tá? Aí eu coloco aqui, colocar a expressão, mandar escrever o i, no caso é cont, nossa variável de controle aqui, né? Eu disse que ia começar a fazer com i também, mas acabei fazendo com cont, né? Cont mais, que vocês já sabem que é incrementando 1 a variável contador. Aqui ele está reclamando disso. Bora ver como ficou? Aqui. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Muito interessante, né? Repete também a quantidade de vezes. Porém, aqui eu estou usando o while. Para falar a verdade para vocês, quando comecei a aprender laço de repetição, eu aprendi logo de cara o while, e porque ele é mais simples, né? Tem uma variável de controle inicial, a condição, a instrução, conte mais. O código é mais limpo do que aqui o nosso for, tá? Então eu usei muito o while inicialmente, depois que eu fui para o for. Mas se você aprender o for primeiro, você vai conseguir resolver a maioria dos problemas bem mais rápido, ele é mais limpinho também do que o while, tá? Agora eu quero ensinar para vocês também uma coisa que com o while a gente consegue fazer e com os outros não, que é um conceito chamado de sentinela. Ou seja, se eu tiver aqui uma condição atingida, eu paro o laço, tá? No meio da execução mesmo. Então vamos ver como é que funciona isso? Para fazer esse exemplo, eu vou criar um outro aqui, que ele pode ser um pouco mais verboso, né? Tem mais código. Então eu vou usar ele aqui como diferente. Isso é muito importante, esse conceito que nós vamos ver agora de sentinela, porque, por exemplo, eu quero que um código fique executando indefinidas vezes, até que uma entrada em específica
seja atingida, né? Então, por exemplo, eu posso fazer para que eu tenha uma urna eletrônica e que fique sempre mostrando o menu dos candidatos, porém, quando eu digitar zero, por exemplo, acaba a eleição, tá? Então, eu vou colocar isso aqui de uma forma mais genérica. Eu vou criar um laço, um método aqui. Então, eu vou colocar aqui, vai ser void mesmo, tá? Void public static void sentinela. Por que sentinela, gente? É como se ele ficasse ali de sentinela esperando um valor específico para acabar a execução. Por isso que a gente chama de sentinela, tá? Então, vou colocar aqui e aqui dentro eu vou ter que entrar com o método de entrada, o scanner, tá? Aqui eu vou colocar scanner, entrada igual a new scanner, né? System.in. E aí, aqui eu vou pegar do usuário um dado que ele vai digitar, certo? Então, eu vou declarar uma outra variável aqui, int número, aqui, e eu vou dizer que número vai receber o que o usuário vai digitar, que vai ser entrada.nextInt, né? NextInt, bem aqui. Vou também escrever uma mensagem antes de pedir, né? Que é sempre bom colocar uma mensagenzinha para orientar o usuário. Então, eu vou dizer assim, digite um número, vou colocar, digite -1, esse vai ser meu sentinela, -1 para terminar, tá? Terminar o laço. Tá? E aí, se caso queira, vou colocar aqui, caso queira, digite -1 para terminar o laço. Aí ele pega, tá? Se o cara digitar -1 da primeira vez, ele nem entra no laço, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, while enquanto, né, o meu número for diferente, gente, diferente. Agora o sentinela é esse, tá? De -1. O que eu vou mandar fazer aqui? Olha só. Eu vou pedir para ele mostrar uma mensagenzinha aqui, ó. Vou dizer para ele assim: "Ah, que bom que você não digitou -1, tá? Que bom que não digitou -1. Ou que bom que não terminou o laço, que bom que não digitou -1. Significa que ele entrou aqui dentro, certo? Bom, se eu fizer só isso, pessoal, ó, veja que eu não estou tendo controle de nada aqui dentro, né? Não tenho minha variável de controle no sentido de contador mais. Se eu fizer isso, ele vai ficar executando muitas vezes. Por quê? Porque eu só pedi para o usuário uma vez. Depois disso, ele vai ficar infinitas vezes. Então, depois eu tenho que pedir novamente para o usuário, para ele ficar fazendo controle. Então, ali, o nosso conte né, vai ser o que o usuário for digitar. Ele está dando um errinho aqui, já foi? Olha só. Bora ver. Pronto. Aqui, ó, ele está esperando. Caso queira, digite -1 para terminar. Eu não vou digitar -1, vou digitar 1. Ou seja, ele vai entrar aqui dentro. Aí ele vai ficar infinitas vezes falando para mim, que bom que não digitou -1, porque eu não tive nadinha para controlar aqui. Como é que ele vai sair daqui de dentro agora? Porque sempre que o valor digitado vai ser 1, né? Vamos ver. Olha só. Infinitas vezes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir de novo para o usuário o valor, tá? Então, eu vou fechar aqui. Fechar. Yes. E eu vou aqui, ó, repetir esse código, meu povo, ó. Simplesmente isso. Repetir isso daqui, ó, no finalzinho do código. Ou seja, tive que pedir 2 vezes, certo? Nesse caso aqui, quando você for usar o sentinela, você tem que pedir 2 vezes, tá? Uma vez logo antes do laço e uma vez depois da instrução que você quer que execute, porque senão ele vai ficar entrando em laço
infinito. Agora, ó, eu vou fazer aqui, executar de novo, tá? Aí aqui embaixo, eu vou digitar 1. Aí ele fala assim, ó, que bom que não digitou 1. E aí pergunta de novo, caso queira, digite menos 1 para terminar. Vou digitar 3. Caso queira, digite menos 1 para terminar. Vou digitar 7. E aí eu cansei. Quero terminar o laço agora. Aí eu digito menos 1. A minha condição aqui, o número vai ser igual a menos 1, não vai ser mais diferente. Ele não executa mais, ele vai embora. Tá bom? Pronto, parou. Então, esse exemplo de sentinela, ele é bem importante para a gente, porque em vários casos a gente vai querer que um laço seja executado até uma condição dita pelo usuário, né, seja atingida. Então, é isso, tá? Então, sempre lembre também de pedir 2 vezes quando usar o sentinela. A primeira vez fora do laço e depois sempre quando o laço estiver para terminar aqui embaixo, né? Não para terminar, mas a última instrução do laço aqui. Ele vai fazer o papel do nosso conte mais quando a gente não está utilizando a sentinela, tá?